Olá! Hoje você acompanha a segunda entrevista com o candidato ao governo do estado de Goiás. E por isso, hoje contamos com a presença do odontólogo e prefeito reeleito de Anápolis, de 54 anos, candidato do Partido dos Trabalhadores, Antônio Gomide. Muito obrigada e seja bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite, e poder estar aqui falando um pouco sobre a nossa candidatura ao governo de Goiás nesses próximos 4 anos aí, tentando desenvolver e melhorar o estado de Goiás. Antes da entrevista com o candidato ao governo de Goiás, você confere uma fala de 5 minutos da candidata do PT ao Senado Federal, Marina Santana. Eu sou candidata ao Senado e, aliás, sou a única mulher do Centro-Oeste a ser candidata ao Senado nessa campanha eleitoral. E eu persisto, trabalho, vou atrás, porque eu acredito muito na nossa representação. Representação das mulheres e das pessoas que atuam a favor de um mundo melhor, de um país melhor, de cidades melhores, de melhor qualidade para todas as pessoas viverem. Muita gente faz crítica direta, por exemplo, à participação social, a participação da sociedade. E eu não acredito em democracia que não tenha a condição de atender o que diz aí na nossa Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 1º, que fala que as pessoas podem ser representadas por outras pessoas, como é o caso do parlamento, e podem ser representadas também diretamente. No caso, a participação nos conselhos, a experiência da sociedade em ver a transparência como um bem da democracia. Então nós olhamos na internet, olhamos na televisão, olhamos no rádio e temos a possibilidade também de dar nossa contribuição. Também acredito na democracia porque criou ambientes legislativos e ambientes de poder que facilitam a presença da preocupação da sociedade. Nós não podemos ter lugares onde sejam impregnados, vamos dizer, de apenas elites políticas, elites econômicas. As pessoas têm o direito de estar presente, têm o direito de ajudar quem está em espaço de poder, orientá-los e orientá-las a ter uma visão melhor. No meu caso especificamente, eu comecei a participar das atividades públicas e coletivas com 17 anos de idade. Eu aprendi a política pelo lado da solidariedade. Comecei às periferias da cidade de Goiânia e logo fui advogada de lavradores, em algumas situações em conflito de terra, e aprendi a ver o campo e a cidade pelo lado da classe média, que é de onde eu venho, mas também pelo lado dos mais pobres, de quem passa fome, de quem passa necessidade, de quem não vê oportunidades. Então, para mim, segurança pública, violência, medo, são palavras terríveis, que a gente, falar em violência e medo, as pessoas já se apavoram, porque se lembram do que estão vivendo. Mas como é que a gente conserta isso? Como é que a gente acha um jeito de trabalhar essa questão simples? Escola de tempo integral para as pessoas, para os jovens, crianças e para os adultos que desejarem ou puderem. Trazer a esses jovens a condição de aprender profissões, para se educarem, para ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer, ter acesso ao esporte. Tudo isso daí faz com que a criminalidade não chegue a esse jovem. E adultos poderão ser melhores. Para a gente construir uma sociedade de paz, uma cultura de paz, num país bacana como o Brasil, em cidades bacanas como nós temos aqui no estado de Goiás, lugares com grande potencial de desenvolvimento, nós precisamos pensar em desenvolvimento que não concentra renda, em desenvolvimento que traz uma melhoria da qualidade de vida para todas as pessoas. As riquezas precisam ser repartidas. Então eu apoio naturalmente Dilma, como apoiei Lula, porque são os governos que desconcentram renda, são governos que diminuem a desigualdade social. E é isso que nós precisamos. Eu quero usar um espaço no Senado para ajudar a diminuir as desigualdades sociais, continuar desenvolvendo no aspecto econômico, no aspecto ambiental, no aspecto cultural. Se nós queremos um mundo melhor, nós queremos que o Brasil proteste contra guerras no exterior, como acontece no período que nós estamos vivendo em Gaza, onde populações são massacradas e mesmo o povo de Israel deve ter medo porque a situação fica muito séria. Mas em Gaza, que é um lugar onde eu estive numa delegação parlamentar, simplesmente é um assentamento de alto teor de medo, de alto teor de indignação com o fato de serem poucos recebendo bombardeamento diário. Então, o que nós queremos? Um mundo de paz, uma cidade de paz, um estado de paz? Então, vamos trabalhar para isso.
melhorar as condições sociais, melhorar e aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicar outros institutos legais, aplicar a nossa Constituição, fazer com que a Lei Maria da Penha seja também aplicada em sua integridade. Eu quero ser senadora para representar você, para estar junto com a Dilma, junto com o Gomide e junto com uma chapa maravilhosa que virá representar o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e outros segmentos dessa área nos nossos parlamentos brasileiros. Eu conto com você. Candidato, começamos agora a entrevista. A partir de agora, o senhor terá 3 blocos de 10 minutos cada para responder aos nossos questionamentos. Eu começo perguntando ao senhor, apesar de ter tido uma votação bastante expressa nas últimas eleições, o senhor foi bem votado para a eleição de prefeito em Anápolis, o senhor ainda é pouco conhecido em outras regiões do interior do estado. O que o senhor vai fazer, então, pretende fazer para usar essa sua experiência à frente do governo de Anápolis e se tornar mais conhecido? Olha, primeiro eu entendo que o Estado de Goiás precisa de um gestor que tenha um bom planejamento e que tenha experiência administrativa. E é por isso que eu coloquei o meu nome, não apenas para ser mais um nome. Eu entendo que o eleitor de Goiás, nós temos aí 16 anos de um mesmo grupo político governando Goiás. O eleitor de Goiás, o eleitor consciente, aquele que quer ver mudança, preocupado com o Estado de Goiás, preocupado com o futuro de Goiás, eu não tenho dúvida que ele terá oportunidade, chegando o início agora da televisão e do rádio, a oportunidade de conhecer a história de cada candidato a governador de Goiás. E é nessa forma, nesse pensamento, com as propostas, com ideias, não com a máquina administrativa, não com a mídia eletrônica, mas com a oportunidade de um grande debate, podermos melhorar a forma de pensar, a experiência administrativa e, como você disse, eu saio de uma prefeitura de Anápolis com uma reeleição de 89% dos votos naquela cidade, ganhando essa eleição no primeiro turno, disputando com 4 candidatos. E saio da administração com 92% de aprovação da gestão. Então eu quero ter a oportunidade, daquilo que fiz em Anápolis, poder fazer um bom planejamento, fazer esse debate com o eleitor de Goiás e poder também ter a experiência, com esse planejamento, poder fazer um grande governo de Goiás. E entendo que o eleitor em Goiás está precisando dessa mudança. E é isso que eu acho que ele está buscando. E é nesse sentido que eu sou candidato, no sentido de colocar ideias, colocar propostas e poder buscar no voto consciente, naquele que realmente quer ver Goiás crescer, a oportunidade de poder governar Goiás nos próximos 4 anos. Anápolis tem um diferencial de outras regiões do estado, a gente sabe pelo potencial de indústria, né? É conhecida como a cidade o trevo do Brasil. Só no DAIA, no Distrito Agroindustrial, nós temos mais de 150 indústrias que geram emprego, que geram rendas. A gente sabe que está acontecendo uma série de obras lá, mas que ainda temos vários problemas ligados à má distribuição, à insegurança, à violência. Na experiência que o senhor tem lá, o que dizer para o restante do estado? Dizer que nós precisamos ter um governador que pense o estado como um todo. Nós precisamos ter um governador que potencialize o estado de Goiás, que possa fazer da economia, que realmente cresce em Goiás nesses últimos anos, possa fazer desenvolvimento social. Nós temos hoje um estado de Goiás que apenas 4% apenas cresce. E tem 96% dos municípios que estão fora desse crescimento. Então nós precisamos de um governador, e por isso quero ser esse próximo governador, com planejamento, olhando a região norte com um grande potencial na área de agropecuária, podendo fazer das pesquisas um potencial aonde essa região possa crescer, onde a Ferrovia Norte-Sul, que hoje já está instalada e que nesses próximos 4 anos precisa de um governador que esteja de mãos dadas ao governo federal e fazer a diferença nas linhas de transmissão, fazer com que a gente possa ter o escoamento, que a gente possa ter a devolução do trabalho que a Embrapa fazia no estado de Goiás, principalmente na região norte, potencializando a agricultura familiar. Podemos fazer com que a região oeste, região de Iporá, região ali de Piranhas, região de Aragarças, cresça, potencializando as suas vocações ali da região, o governo do estado muito perto dessa vocação, que a gente possa fortalecer a região nordeste de Goiás, que é uma região onde o ecoturismo é um grande potencial de Goiás, mas infelizmente nesses últimos anos o governo de Goiás não deu a mão para que aquela região pudesse realmente ter, na economia, no turismo, no desenvolvimento, as condições necessárias para dar qualidade de vida às nossas cidades naquela região. Ou seja,
Nós temos uma região central, onde Anápolis, Goiânia e Aparecida têm os polos industriais, mas nós precisamos planejar o estado de Goiás, precisamos fazer com que o estado cresça como um todo. E é nesse planejamento que nós podemos fazer a diferença para que a gente possa ter Goiás e as cidades com qualidade de vida. O senhor falou do desenvolvimento agropecuário. Goiás se destaca na produção de carne bovina, de uma série de outras produções, aves também. Como aliar, como equilibrar a questão do agronegócio, mas também questões ligadas ao meio ambiente? A gente ainda tem sérios problemas, desmatamento irregulares. O que fazer com relação a isso? Planejamento. Fundamental que nós tenhamos aí no meio ambiente a preservação necessária, inclusive dos parques ambientais. Hoje Goiás tem 12 grandes parques ambientais por lei e nós infelizmente não temos aí a legislação que possa favorecer ou possa oficializar para que esses parques realmente sejam preservados e possam dar a condição do estado de Goiás poder dizer que tem uma preservação ambiental e fazer desses parques um processo de educação ambiental para as nossas crianças, os nossos jovens e as pessoas que querem realmente sentir de Goiás um estado sustentável. Então é importante que o agronegócio, que já está estabelecido, principalmente na região sudoeste, possa cada vez mais dar a economia necessária para o estado de Goiás, possa ter políticas que venham de encontro à produção de grãos, a soja, o arroz, o milho, o sorgo, o feijão, mas que nós tenhamos também a condição da agricultura familiar, que é a base da economia, que hoje envolve várias famílias do estado de Goiás, que ela possa também ter o mesmo apoio do governo do estado, assim como o governo federal, através do Pronaf, tem feito incentivos financeiros para que pudesse estar desenvolvendo dentro do estado de Goiás. Eu quero ser o próximo governador para poder dar as mãos para melhorar o amparo técnico e fazer da produtividade, das pesquisas, e aí a universidade é fundamental estar de mãos dadas com o governo para que a gente possa proporcionar nessa produtividade um maior rendimento, a maior capacidade, gerando mais economia, gerando emprego e fazendo com que o estado de Goiás realmente não seja apenas o grande exportador de alimentos para o mundo, mas que ele possa, potencializando as suas regiões, as suas vocações, possa unir o agronegócio, a agricultura familiar, aumentando a renda familiar e também ter no meio ambiente um modelo para o desenvolvimento sustentável no Centro-Oeste. Só falando de agricultura familiar, nós temos alguns números que mostram o aumento do êxodo rural. É difícil essa sucessão na área rural. O filho não quer seguir o negócio que o pai já segue, principalmente na pecuária leiteira no estado de Goiás. Qual que é o seu plano para evitar com que isso aconteça, para incentivar essa sucessão familiar, principalmente do pequeno agricultor? Se nós tivermos financiamento e tivermos o amparo técnico para aumentar a produtividade da agricultura familiar, daquele que tem um pedaço de chão, 12 hectares, 20 hectares, ele realmente vai ficar na sua terra. Ele não vai vender a sua terra e vir para a cidade. O que nós precisamos ter é uma política que possa fixar o homem do campo naquilo que ele mais gosta, fazer o que gosta e poder ter a renda necessária para criar os seus filhos. Os filhos ficarão na cidade se ali na cidade tiver faculdade, se tiver geração de emprego e se a cidade tiver qualidade de vida. Ninguém vai sair da sua cidade do interior para vir para Goiânia com o caos na violência que estamos hoje, com o caos na saúde que nós temos hoje, com os grandes problemas que nós temos hoje das drogas, principalmente nos grandes centros. Então o que nós precisamos ter é capacidade de entender que nós vamos fixar o homem no campo se nós aumentarmos a qualidade técnica, se o governo de estado puder dar as mãos a esse pequeno produtor e fazer com que ele realmente possa produzir mais e melhor onde ele está morando. Eu não tenho dúvida que as famílias estarão nas cidades onde eles estão vivendo, se ali nós pudermos levar um campus da Universidade Federal, se nós pudermos, enquanto governo, potencializar e dar autonomia financeira e administrativa à Universidade Estadual de Goiás, que deve ser a grande indutora de conhecimento, junto com a Universidade Federal, junto com o Instituto Federal, junto com as universidades católicas, para que a gente possa ser e ter na educação o polo de desenvolvimento e indutor de conhecimento dentro do estado de Goiás.